provavelmente não me conhece. Até porque esse é o primeiro vídeo do canal. Yay! Mas enfim, já estamos em junho e junho é o mês do Dia dos Namorados. E pra comemorar essa data, eu trouxe aqui 2 dicas de presentes que são fáceis de fazer e são uma lembrancinha bem legal pra comemorar a data. E o que eu trouxe pra vocês são as raspadinhas. Eu mostrei o passo a passo de como fazer nessa daqui. Essa daqui eu não gravei, mas é exatamente o mesmo processo que eu já expliquei nessa daqui. E tem também a caixa explosiva, que é uma dica bem legal de presente. Ela é bem legal, tanto de fazer quanto pra presentear, porque é uma coisa diferente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Vai que eles gostam desse tipo de conteúdo, mesmo que eles não tenham namorado ou namorada. Lembrando que o tema desse vídeo é de Dia dos Namorados, mas você pode usar a sua criatividade, você pode dar esses mesmos presentes pra um amigo, melhor amigo, melhor amiga. É só usar a imaginação e você pode fazer a decoração que você quiser, o formato que você quiser. É só usar a cachola. Não deixe de me seguir no Instagram, @natmbv com 2 T's. Eu vou deixar por aqui na tela. Então é isso. Vamos lá. Bom, então nós vamos começar pela raspadinha e você vai precisar de papel branco, papel colorido, esse é de scrapbook, cola, tesoura ou estilete, caneta, vela, tinta da sua preferência, pincel, régua, lápis ou lapiseira e borracha. Então você vai começar com o papel branco, fazendo a demarcação do tamanho que você quer. Eu fiz de 10 por 15 mais ou menos. E depois de ter marcado tudo, é só você cortar. Eu cortei com estilete porque eu acho mais fácil. Depois de ter cortado o papel branco, você vai usar ele de molde para cortar o papel colorido. E depois de demarcar, você vai cortar de novo. Agora que você já tem as 2 partes cortadas, você vai deixar o papel colorido de lado e vai voltar para o papel liso. E aí você vai escrever o que quiser. No meu caso, eu escrevi Feliz Dia dos Namorados, te amo. E depois marquei onde eu queria que ficassem as partes raspáveis. Depois disso, eu desenhei num papel um coração para usar de molde para colocar nas partes que eu marquei. Depois de ter ficado satisfeita com o resultado, eu escrevi os prêmios da raspadinha e nesse caso você pode escrever o que você quiser. E depois de ter preenchido todos os corações com os prêmios, eu fiz o contorno e passei no caneta. E aí depois de passar a caneta em tudo, você vai apagar o excesso de lápis. Depois eu peguei a vela, ela tem que ser transparente para você conseguir ler, e passei dentro de toda a parte que eu quero que fique raspável. E aí depois de pronto, é só você tirar o excesso da vela que vai ficar por cima e pintar na cor da sua preferência. Aí nesse caso eu preferi pintar de vermelho. E aí depois de secar, você vai passar outra camada de tinta, porque provavelmente a caneta ainda vai estar aparente. Quando tudo já estiver seco, você vai colar esse papel com aquele colorido de antes que você já deixou cortado no mesmo tamanho. Para me certificar de que ele não ia descolar, eu coloquei um caderninho em cima para fazer peso.
Depois você vai usar os elementos decorativos que você quiser. Nesse caso eu escrevi um nome para raspadinha num papel, cortei e depois colei uns coraçõezinhos. E esse foi o resultado. E vamos de caixa explosiva. Você vai precisar de cartolina da cor da sua preferência, régua de preferência de 30 centímetros ou mais, estilete ou tesoura, cola e coisas para decorar. Então você vai começar demarcando um quadrado de 30 por 30, que vai ser a parte de fora da caixa. Depois disso, você vai fazer marcações de 10 em 10 centímetros e vai terminar com 9 quadrados de 10 por 10. Depois disso, você vai dobrar nas partes que estão marcadas. Aí eu tô usando uma dobradeira, mas eu não sei nem se funciona desse jeito, então depois eu fiz só com a régua mesmo. E depois disso, você vai repetir o processo em mais 2 papéis. E você vai ter um quadrado grande de 30 por 30 com 9 quadrados de 10 por 10. Um quadrado médio de 24 por 24 com 9 quadrados de 8 por 8. E um quadrado pequeno de 15 por 15 com 9 quadrados de 5 por 5. Depois de ter cortado todas as estruturas da caixa, eu cortei um quadrado de 10 por 10 para poder fazer um molde do coração que nós vamos cortar em volta. E aí, depois de recortado, a gente coloca ele nos quadrados laterais para poder fazer o recorte do coração. Você vai tirar só as partes que estão no lado de fora desse coração. E eu usei a régua para fazer as dobraduras da caixa, e lembrando que você tem que fazer a dobradura do lado contrário, tipo, ela vai fechar para dentro, então você usa o lado de fora para poder dobrar. Depois eu testei para ver se estava tudo certinho. Agora, com a estrutura do meio, nós vamos retirar os quadradinhos da extremidade, igual eu tô mostrando no vídeo. Deve ficar mais ou menos assim. E aí esse pedaço vai virar uma caixinha fechada, então nós vamos desenhar abas para poder colar. Depois de recortado, você vai passar cola nas abinhas para poder montar. Agora é hora de fazer a tampa. Você vai montá-la de acordo com o tamanho das caixas. Então a maior vai ter o quadrado central de 10 por 10 e as abas fica do tamanho que você quiser. Nesse daí eu fiz de 2 por 2. E aí, cada abinha tinha 2 centímetros, então a sobressalência é 4, mais 1 para fazer a aba para colar. Você vai passar cola nessa aba, mas não façam como eu, que colei primeiro a parte que não tinha as abinhas laterais. Cola primeiro as abinhas laterais, porque elas facilitam muito na hora de você montar. Claramente dá pra ver minha dificuldade em colocar a abinha lateral pra dentro, já que as outras partes já estavam coladas.
Depois eu fiz com a caixinha menor, então a parte central dela tem 5x5, que é o tamanho da caixinha. Na hora de cortar, eu sem querer esqueci de cortar uma abinha, então eu tive um pouco de problema estrutural. Depois a gente resolve. E com todas as partes prontas, eu vi se estava tudo encaixando direitinho para poder fazer a decoração. Para decorar, eu usei alguns papéis coloridos e aí fui só colando normal onde eu queria. Para não ter problema estrutural com a tampa da caixinha menor e não ter o problema dela abrir, eu passei uma fita em volta dela, uma fita decorativa em volta dela para não correr o risco de estragar. Depois eu continuei com a decoração. Bom, nessa parte eu usei um carimbo que já tinha aqui em casa e alguns adesivos. E aí depois disso eu colei uma fitinha na parte de baixo da caixa menor para poder segurar a tampa e não correr risco dela abrir. Depois eu colei tudo no lugar. E quando a cola da fita já estava seca, eu colei a caixinha menor. Aí vai ficar mais ou menos assim, você coloca o que você quiser dentro da caixinha. E é só fechar. Daí, para não correr o risco da caixa maior abrir antes da entrega, eu também passei uma fita em volta dela. E fiz um laço no final. E aí, fica mais ou menos assim. Esse é o resultado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo do canal. E nos vemos em breve.